Boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma grande honra estar aqui junto a vocês para podermos estudar o Evangelho. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Bom, meus amigos, eu procurei trazer aqui algumas questões que nos preocupam muitas vezes, e eu mesmo vendo algumas palestras aí, de pessoas aí já bem aprofundadas, né, muito mais aprofundadas do que eu nos estudos, e aí essa pessoa falando assim, olha, você fala que é espírita, mas você vive como espírita? Porque muitas vezes a gente fala que é espírita, ou nós falamos que somos cristãos, mas nós não vivemos como cristãos. Então, eu até coloquei um tema aqui, um pouco, não é só sobre isso que eu vou falar, mas o tema que eu pensei foi o seguinte: quem tem medo do fim do mundo? Né? Se nós somos espíritas, como que a gente encara, não é o fim do mundo, as nossas dificuldades, né? Então, para a gente começar o nosso raciocínio, a gente tem que entender o seguinte: o Espiritismo veio remover o véu que cobria os fatos do além-túmulo, além da morte do corpo físico. Revelou-nos o mundo dos espíritos e confirmou a imortalidade da alma. O Espiritismo, ele não criou nada, ele não criou isso. Ele simplesmente, as obras de Kardec e tantas outras obras e tantos outros pesquisadores que pesquisam essas questões, confirmam a existência do mundo espiritual através das observações e muitas vezes até de experimentações, mostrando-nos a realidade do mundo espiritual, nos orienta e prepara para a continuação da nossa existência, elucidando os mecanismos que nos farão progredir.
Ou, se nós quisermos, podemos estacionar também. Nunca regredir. Kardec já disse que nós não regredimos no nosso progresso. O máximo que pode acontecer é nós estacionarmos. Mas todos os mecanismos de Deus, que Deus criou, assim como foi dito aí nessa leitura, são para o nosso progresso, para exercitar a nossa inteligência. Todos os mecanismos nos farão progredir, mas se nós quisermos, a gente pode estacionar. Aí é que a gente, aí que vai ser um castigo, pode, se tornar um castigo a vida que a gente vive. O conhecimento desses mecanismos divinos e perfeitos nos alerta sobre nossas responsabilidades diante da vida, e também nos liberta de crendices e dúvidas que nos perseguem há gerações. É interessante que quem aqui gosta de ver filme de terror, né? Eu gostava muito de ver filme de terror, né? Aquele susto, né? Aquele medo. Aí eu me tornei espírita, perdeu a graça. Porque a gente está vendo lá aquele filme, o morto levantando do túmulo, andando com aquele corpo físico, aí caindo pedaço, ou então aquela assombração que vem, tem até aquela assombração na casa, e as pessoas lá apavoradas, e aí a gente descobre que esses espíritos, eles não conseguem nos atingir, eles só conseguem, eles até conseguem entrar em contato com a gente, nos fazer sugestões, mas não interferir, eles não conseguem pegar no nosso braço, levar a gente a fazer alguma coisa, né? Não conseguem nos obrigar a fazer nada. Então eu pensei assim, poxa vida, mas quando agora eu vejo um filme de terror, até aqueles que eu via antes, mas isso aí não é nada disso. Então, essa elucidação, o Espiritismo nos trouxe, talvez, fez a gente perder um pouquinho da graça ali, mas tem tantas outras obras aí, Ficção. Mas tem umas obras lá que é gostoso a gente ficar vendo, a gente sabe que é mentira, mas a gente vê, a gente não gosta lá dos X-Men, mas tem umas questões lá nos X-Men, aquelas passagens, de um universo para outro e tal, que a gente pode até, isso daí foi alguma coisa que o pessoal até prestou atenção, porque nós interagimos com o plano espiritual. E o plano espiritual, ele está numa outra dimensão, não é essa mesma dimensão nossa, Então, essa é a primeira questão. Podemos citar alguns exemplos, como a crença no fim do mundo, que por muitas vezes preocupa e até aterroriza os mais impressionáveis. Fim do mundo. Nossa, o mundo vai acabar. Quando? 2012. Quando? 1900. Não, ano 2000. 2000 não passa. Ano 2000 a gente já está sabendo, passou 2000. 2012 está lá no calendário Inca, no Maia, 2012, passou 2012, nós estamos em 2025. E agora? Quando será o fim do mundo? Posso garantir a vocês, a humanidade em 5 bilhões de anos não estará mais aqui, não no planeta Terra. Por quê? Vocês gostam de ver aqueles... E eu gostava muito, tinha lá no Netflix aquele com o Neil deGrasse Tyson lá, o programa Cosmos. E aí ele falava, olha, o Sol vai acabar, porque vai se expandir, vai engolir a Terra e tal. Quanto tempo? 5 bilhões de anos, aí vai se tornar uma anã branca. Nossa, 5 bilhões de anos, deixa eu correr, Vamos correr porque 5 bilhões de anos está logo ali, Mas eu acho que dá para a gente aprender muita coisa. E se o mundo acabar? E se vier um meteoro?
E se de repente a gente ficar sabendo que vem um meteoro que vai realmente, ele não vai destruir a Terra, mas ele vai acabar com a vida na Terra. A vida é a vida que ele vai acabar, é a vida física. Nós sabemos que somos almas imortais, somos espíritos imortais. Então, se a nossa existência física acabar, a gente continua lá no plano espiritual. A gente cumpriu aquilo que tinha que cumprir aqui, como é o meteoro, então não foi vontade minha, foi vontade de Deus. Então, tudo bem. Ele que escolheu, aí não fui eu. Mas a nossa obrigação é aproveitarmos, aprendermos o máximo que nós pudermos aqui, através da nossa convivência, praticar a caridade que Jesus e Kardec colocou como a condição principal para a salvação. Fora da caridade não há salvação. Né? O pessoal fica pensando, eu acho que fora da encarnação não tem salvação, a gente precisa reencarnar para depois se salvar. Não, se a gente reencarnar e não praticar caridade, não vai adiantar nada, né? Sob a ótica espírita, para aqueles que bem sabem viver, né? Digo, quem é que bem sabe viver? Aqueles que fazem bom proveito de sua passagem pela existência corporal, trabalhando na correção de seus defeitos e adquirindo novas habilidades culturais e morais. Os medos vão se dissipar naturalmente, ainda mais a gente sabendo que somos almas imortais. Então, qual é o problema se a existência física acaba? Problema nenhum, né? Nos proclamamos espíritas ou cristãos, mas nós vivemos como se nós não fôssemos. Por quê? Vamos ver. Quantas vezes nós nos pegamos desejando a morte de um desafeto muito prejudicial entre aspas, tá? A nossa vida. Esquecemos de perguntar, sendo espíritas, por que ele está aqui? O que acarretaria o desencarne dele se ninguém morre? Então a gente está lá pensando assim, nossa, mas aquele desafeto. Mas ele podia cair o avião dele, né? Podia, não, mas assim, sabe, não queria assim, né? Que ele sofresse, né? Queria que fosse uma coisa assim, mas que ele deixasse a existência dele assim, não me aborrecia, né? Se ele desencarnar, para onde vai? Né? E se nós estamos sintonizados aqui, na existência física, não estaremos sintonizados também enquanto aquele desafeto estiver lá no plano espiritual e nós aqui? A sintonia vai ser a mesma. A única questão, não vai haver uma interação física mais e os nossos pensamentos, a nossa interação, quando a gente... hoje a gente estava estudando lá o desdobramento, a gente dorme, nosso espírito vai lá para o plano espiritual, a gente vai caminhar. Para onde que a gente vai? Para onde nós estivermos sintonizados. Aí vai lá brigar com ele de novo. Fala, mas morreu? Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Deus não quer o extermínio de nenhuma de suas criaturas, mas antes a sua modificação e progresso. Mas se Deus criou todas essas criaturas, nos criou e criou essas criaturas também, né? Por que ele ia querer
que aquele lá se exterminasse e a gente ficasse. Será que esquecemos que em certo momento de nossas vidas nós podemos ter sido assim como aquela pessoa, ou pior? A gente, se nós somos, pensa bem, nós somos espíritos, né? E aí a gente pensa, nossa, mas aquele ali é problema, hein? Aquele ali é bagunça, é crime, e aí tem aquela questão, né? Vamos ver o que a gente fez. O Haroldo fala assim, vamos pegar o nosso processo das nossas encarnações anteriores. Aí tá lá, o processo, desse tamanho assim. Não em cima da mesa, no chão, né? Processo desse tamanho. Então, ó, Rinaldo, deixa eu ver aqui, ó. Assassinatos nas vidas anteriores. Na última encarnação, só espancou uma pessoa, ela quase morreu, mas não chegou a morrer. Mas gostava de fazer isso constantemente. Agora, já na outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem esse tanto aqui de assassinato. Vamos ver na outra? Não, por favor. Vamos parar por aí, né? Vamos só daqui para frente, né? Você larga, passa uma borracha naquilo lá. Vamos dar um jeito de corrigir isso. Então, nós temos que ter a reparação. Deus não quer o nosso sofrimento também. Deus quer que a gente repare o mal que fez. Nós vamos reparar aquilo que nós fizemos. E para isso, Deus sempre nos coloca em posições que nós temos condições de fazer isso. Nós temos condições de reparar aquilo que nós fizemos de errado. Além de reparar, adquirir conhecimentos nossos. Então, se aquele desafeto está ali, nós precisamos colaborar com o progresso dele. Por quê? Nós sempre desejamos o quê? Castigo torturante àqueles que nos fazem mal e não lhes desejamos a melhora. Mas aquele lá, tomara que ele sofra. Nossa, olha tanto de mal que ele fez. Tomara que... Nossa, ele vai sofrer, ele tem que sofrer. Tudo isso daí. Tem que ficar na miséria, tem que acabar com tudo dele. Mas a gente... eu também, né? Algumas vezes... não é sempre, não, tá? Algumas vezes já pensei assim... É verdade, hoje eu estou um pouquinho melhor. Ainda bem que vocês já não têm esse problema, mas algumas vezes ficava desejando, né? Aquela tortura, aquele castigo torturante para que aquela pessoa pagasse por todos os crimes que cometeu. Só que nós esquecemos, aí, se é espírita, sim, se é cristão, e o que é que diz o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Não quer dizer que nós temos que aceitar aquilo que a pessoa está fazendo, mas nós podemos, ao invés de desejar esse castigo, nós orarmos pela pessoa para que ela desperte. Senhor, faz essa pessoa despertar, né? É uma coisa totalmente diferente. Quer ver um outro exemplo? A gente está em casa, aí o vizinho lá, do outro lado lá, começa uma briga lá. Aí, quando, né, ainda bem, né, que aqui não tem mais ninguém assim, graças a Deus. Que naquela época, né, anos, nas encarnações passadas, a gente pensava assim, nossa, olha uma briga. Opa, vamos ficar aqui de olho, vai, briga, briga, briga. Nossa, será que nós somos cristãos? Nós somos espíritas? E a caridade? E nós nem lembramos de fazer uma oração. Senhor, leva o equilíbrio a esse lar que está tormentoso.
ajuda esse casal, ajuda essas pessoas, acolhe essas pessoas, leva a paz, né? Olha lá o São Francisco de Assis, né? Fazei-me instrumento da sua paz. Eu não posso ir lá e fazer igual Jesus, já chegar com aquela presença luminosa e já iluminar tudo, mas eu posso fazer uma oração de onde eu estou, para que eles se equilibrem, para levar uma condição melhor. Isso é caridade, né? É necessário a ajuda de mais alto. Olha, nós temos as nossas obrigações, nós podemos fazer muito, mas se nós não pedirmos ajuda de mais alto, se não tiver alguém ali ajudando a gente, alguém inspirando, fica muito difícil, né? A gente não consegue. Hoje mesmo a gente estava conversando ali, né? Sobre um ambiente muito pesado e tal. A gente sabe que tem espíritos que estão ali numa determinada perturbação e que necessitam de ajuda, mas eu, sozinho, eu não dou conta, né? Então, o que eu faço? A recomendação é a oração, é pedir a Deus, e também, imagina aqui, a casa aqui, o salão, ali é o hospital, pensa assim, para aqueles, né, que estão nos circundando e precisam de ajuda. Vai lá na rua João Ramalho, 188, que eles vão ajudar você. Lá é uma escola e hospital. É os dois. É tanto uma escola quanto um hospital. E lá você vai receber ajuda. O evangelho no lar, para que nós possamos equilibrar a nossa casa. Escolher um dia da semana, naquele dia, é fazer uma oração. Isso aí não é coisa do espírita, do espiritismo. É coisa do cristão, é coisa... É uma ligação com Deus. Né? E a gente pode tanto nos ajudar a equilibrar o nosso lar, quanto ajudar outros que estão ali necessitados. E a gente às vezes pensa assim, nós vamos colocar a nossa confiança em um determinado governante, em um determinado, né? Mas se ele não tiver inspirado também, se ele não for inspirado, e se nós também não fizermos a nossa parte, não tem como. Será que algum governante, será que alguém que vai nos conduzir aqui fisicamente vai conseguir resolver os problemas da humanidade? Se não tiver a ajuda do mais alto, eu não acredito, não. Me falaram isso daí e eu tive que concordar. Falei, olha, realmente, se não tiver a ajuda do mais alto, se não é o plano de Jesus, né, que disse que o Brasil, pátria do Evangelho, né, mas por que a gente está nessa situação? Porque os necessitados vêm para cá e nós precisamos dar o nosso exemplo e nós precisamos ajudar a esses que vêm em desequilíbrio despertar também. Não quer dizer que nós vamos aceitar tudo, né, o que está... Não, vamos fazer a nossa parte, mas nós temos que trabalhar também e temos que trabalhar na questão espiritual. Tem um amigo meu, quando eu estou com um problema no meu trabalho, aí estou com uma dificuldade de resolver um problema lá, e ele é evangélico, mas pensa numa pessoa extraordinária. Aí eu chamo ele, então isso aqui não estou conseguindo resolver e tal. Eu falo, não, vamos ver, já fez isso, já fez aquilo, já tentou isso. Já tentei e tal. Aí, algumas vezes resolve, outras vezes não consegue resolver. Aí ele sai, vai embora, não conseguiu resolver, não, vai tentando aí e tal. Daí 2 minutos, nossa, olha o problema aqui. Aí no outro dia encontrei com ele,
Ó, então aconteceu assim, assim, e sempre acontece, quando você vem aqui, acontece, é desse jeito. Se não resolve, daí a pouco resolve. Ele falou, ó, não é só a habilidade que nós temos, não é só o conhecimento que nós temos. A gente precisa de Deus e precisa de oração. No trabalho, não é diferente. Nós precisamos também da oração para a gente poder resolver as nossas questões ali, né? A gente precisa. Sozinho é muito difícil. Eu aprendi isso com ele. E são coisas assim que eu ouvi e eu tenho que dar razão para ele. É uma realidade. Depois, a hora que eu fui ver, eu falei, não. Bom, ainda tem gente que acha que Jesus virá um certo dia, simplesmente vai levar aqueles, vai escolher um, escolher o outro e vai levar. E isso aí é a salvação. Ora, se nós não fizermos a nossa parte, a gente vai ter que continuar trabalhando, a gente vai ter que continuar adquirindo conhecimento e a gente vai ter que aprender a fazer a caridade também. Então a salvação não é só Jesus vir, ó, você para cá, você para lá, né? Então Jesus não vai se focar, né? Manter o seu foco só, esse aqui eu vou levar, aquele lá eu vou deixar. Não, gente, olha, o que vocês estão fazendo para progredir? Como vocês estão praticando a caridade? Estão praticando a caridade? Se não estão, vamos arrumar um outro jeito da gente praticar a caridade. E tem espírita que acha que pode adiar indefinidamente o seu progresso, porque pode deixar tudo para a próxima encarnação, achando que não vai ter que arcar com nenhuma consequência de seus atos. A gente reencarna, que bacana. Se a gente não fizer agora, faz depois. Só que depois fica mais difícil, porque aí a gente tem as dificuldades que a gente arrumou agora e mais aquilo que a gente precisava aprender, né? Que a nossa lição está atrasada. Eu posso ficar ali? Até pode, Deus permite, mas, né? Exato. A consequência, né? Tudo que a gente faz tem consequência. A sociedade melhorará quando cada indivíduo se melhorar. Então, eu tenho uma questão aqui que é do professor Leandro Carnal, que se declara ateu. Tá? Então, ele disse assim, ó, nunca vi um povo honesto com um governo desonesto. Nunca vi um povo desonesto com um governo honesto. Ele que falou, gente, fui eu não, hein? É ele que falou, mas eu tenho que concordar com ele. Mas eu tenho que sofrer por causa eu tenho que... Ora, às vezes a gente precisa calar para que o desequilíbrio do outro não nos afete, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo também está escrito que nós não teremos o mesmo prazer de abrir a porta, o mesmo prazer que nós temos de abrir a porta para um amigo, nós não teremos o mesmo prazer de abrir a porta para um inimigo. Mas dar a outra face não quer dizer deixar ele fazer o que quer conosco. O mal que ele quer não é deixar ele fazer o mal que quer conosco, mas sim nós não praticarmos o mal contra ele. Isso é dar a outra face. Então, nós precisamos nos conscientizar das nossas obrigações. Bom, obrigações, a gente vai se quer, né? Mas, e as consequências, né? É nesse sentido que os mecanismos divinos nos impulsionam através dos contínuos ensinamentos que nos proporciona a todo momento, e quando nos endurecemos na teimosia, aí é que a gente vai através da dor. Fazer o quê, né? Aí nós provocamos
o nosso próprio sofrimento. Não é, Deus está castigando porque a gente não fez o correto. Não. Nós não fizemos, nós nos endurecemos, como a gente viu ali, né, na leitura do Evangelho. Se nós nos endurecemos, a gente fica ali parado, não quero progredir, aí sim que a encarnação vai se tornar um castigo, né? Amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que toda a obra do Kardec é extraordinária, ela é maravilhosa, mas o Evangelho segundo o Espiritismo também, eu sempre recomendo, olha, leia um trechinho, quando a gente estiver assim, meio com algum problema, com aquela questão, não sei o que eu tenho hoje, vai lá, lê um trechinho do Evangelho, né? Quando for fazer o Evangelho no lar, faça com o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá em casa é assim, eu sou espírita, a esposa católica, as duas filhas ainda não resolveram, né? Então a gente faz lendo o Evangelho na Bíblia. Aí eu falo assim, tem a explicação católica, é essa daqui, se você é católica, então você não pode falar que acredita em reencarnação, tá? Mas se você, na outra vida eu vou querer ser isso ou aquilo, você é católica. E tem a explicação espírita, mas a gente se dá muito bem, tá? Inclusive eu frequento aí a igreja também, vou à missa com ela, né? Eu falo, olha, o espiritismo não me proíbe nada, mas ele me cobra tudo, né? Ir na missa, para mim, é uma coisa muito saudável, porque sempre tem, o que o pessoal faz lá são atos de muito amor e de muita caridade também. Então, me sinto à vontade lá também. Mas eu deixo claro, falo, gente, olha, eu sou espírita e tal, eu posso ajudar aí, então, mas eu sou espírita, tá? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, fiquem, guardem aquilo que acharam que merece ser guardado, descartem aquilo que acharem que não vai servir e que nós possamos agir de acordo com o nosso maior exemplo, nosso Mestre Jesus. Vamos então serenar os nossos corações. Vamos lembrar das nossas dificuldades, dos nossos relacionamentos. Vamos abençoar o nosso lar, a nossa família, as nossas convivências, e abençoar também aquelas que nos são difíceis, porque tudo aquilo com que entramos em contato nos traz ensinamento. Tudo aquilo que vem até nós é para nos melhorar, é para nos dar oportunidade. Então, que nós nos conscientizemos disso, que nós possamos abençoar cada criatura de Deus, que nós possamos fazer uma oração a todos aqueles que estão necessitados, que nós possamos fazer uma oração para que aqueles que estão nas trevas despertem, e se nós estivermos nas trevas, que nós despertemos. Que Jesus nos ilumine, seja o nosso exemplo, que o nosso lar seja de paz, de compreensão, de reconciliação. Que assim seja, graças a Deus. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala ao lado, aquela é a sala número 4, e os demais podem permanecer aqui que vão receber o passe. Quem estiver com o cônjuge
e não marcou tratamento, e quer ir lá fazer companhia para ele, a mãe, o pai, a filha, mesmo que não marcou tratamento, mas as duas pessoas estão juntas, querem ir lá juntas, podem ir que não tem problema não, tá? Eu peguei um copo de água para mim. Vamos agradecer por essa noite, por tudo que foi explanado aqui, que as coisas que aprendemos, as nossas dúvidas espirituais, e nada mais, nada menos do que sobre nossa evolução, para a gente se tornar cada vez melhor, um passinho de cada vez, mas sempre procurando Jesus nos nossos corações, que a gente possa desejar a esses desafetos, essas dificuldades diárias que todos nós temos, muitas orações, encher nosso coração de luz e tentar transportar para esses tão carentes de amor, de paz espiritual, de fé, principalmente de fé, que seria de nós sem nossa fé, não conseguiríamos dar nenhum passo. Que Jesus esteja sempre nos nossos caminhos, esse exemplo maravilhoso que nos enche de esperanças, que possamos nessa semana refletir bastante sobre esses ensinamentos, fazer nossa lição de casa, que é o mais difícil, mas que possamos, através de cada dia, dar a nossa caminhada para a luz, para a paz, e encher nosso coração de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e nos livrai de todo o mal. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e que Deus ilumine seus lares, seus trabalhos com muita luz e muita esperança. Graças a Deus.